facilitar a gravação, porque realmente... Então, nós estamos dando início à audiência pública devolutiva do programa de metas, né? Vou passar a palavra ao representante da SEMPLA, para que ele dê a ordem do dia e algumas informações. Bom dia, meu nome é Guilherme, eu trabalho na coordenadoria de planejamento da SEMPLA. A gente que elaborou o programa de metas, esse material que vocês estão na mão, e também os instrumentos de planejamento orçamentário da Prefeitura, o planejamento plurianual, que é referente aos 3 últimos anos da gestão, mais o primeiro ano da gestão seguinte, e a lei orçamentária anual do ano que vem, né, que é basicamente o primeiro ano desse planejamento de 4. Bom, agradeço a presença do subprefeito, primeiramente, a presença de todos. A audiência de hoje ela é mais uma devolutiva, né, sobre o trabalho que a gente vem realizando ao longo do ano. É a terceira vez que a gente está aqui, né? A gente esteve em abril, depois em agosto, não sei se algum de vocês estava presente. E agora a gente vai apresentar os resultados de todo esse processo e, no final, a gente propôs uma dinâmica, né, consultiva sobre uma parte do orçamento que vai ser executado aqui na subprefeitura de Pinheiros. Cris, você pode passar o... Eu queria dar um esclarecimento. O esvaziamento do plenário se deve a uma coincidência de datas com a audiência zonal, zonal da Oeste, das audiências públicas do plano diretor do município, que estão sendo promovidas pela Câmara Municipal. De maneira geral, houve um maior esforço para evitar esse tipo de coincidência. Mas, nesse caso, como existiam as zonais, os fins de semana limitados, manhã e tarde, tudo foi feito e não se conseguiu que esta audiência deixasse de coincidir. Por esse motivo, a gente pede um pouco aí a compreensão dos presentes. Bom, acho que a gente vai se resumir a esses 4 pontos, então. Primeiro, a gente vai fazer uma apresentação sobre a eleição do Conselho Participativo Municipal, a ser realizada no próximo dia 8. Depois eu vou fazer uma apresentação do ciclo participativo de planejamento e orçamento e da integração, né, desses instrumentos de planejamento com o planejamento orçamentário, né? A integração de todos esses mecanismos de planejamento da Prefeitura, que a gente buscou fazer dessa vez. Depois, uma apresentação da priorização de 5 metas, uma atividade realizada em agosto, depois eu explico melhor, mas basicamente em agosto o pessoal aqui priorizou metas, né, para terem um início mais rápido do que as outras, devido à urgência ou qualquer motivo. A gente vai apresentar o resultado disso e, no final, essa dinâmica sobre o plano de obras da subprefeitura, né, uma consulta aí que a gente pretende realizar aqui. Bom, vou dar a palavra ao subprefeito para ele apresentar, então, o Conselho Participativo Municipal às eleições aí em dezembro. Rapidamente, o dia 8 de dezembro nós temos a eleição do Conselho Participativo Municipal, e vai ocorrer no horário normal de eleições, com a infraestrutura do TRE reduzida em número de escolas. Nós temos 2.878 candidaturas inscritas, das quais 21 foram indeferidas e mais 2, por outros motivos, não vão acontecer. Dessa maneira, a gente tem mais de 2.850 candidatos em condição de ser votados, né? 2.855. Nós vamos ter 271 pontos de votação espalhados pela cidade. Isso é mais ou menos 10% do normal da quantidade
quantidade normal de locais de votação de uma eleição municipal, né? Como o voto é facultativo, a expectativa é que não haja que essa dimensão de locais de votação seja suficiente do ponto de vista do volume de votantes, né? E havia uma restrição, claro, do pessoal que o TRE dispõe para fazer a organização diretamente. Existe um site, essa é a parte mais importante da apresentação, que é o Conselho Participativo, tudo junto, .prefeitura.sp.gov.br. Nesse site, passa. Isso é novo? Ele entrou em funcionamento essa semana, né? Nesse site é possível consulta pelo número do título de eleitor e também pela escola em que se vota. Ele teve alguns problemas de funcionamento durante a semana e agora está funcionando direitinho, né? Então essas são as informações. Nós temos 52 inscritos, 48 deferidos, 48 candidatos, portanto, em condição de serem votados. O eleitor vota em qualquer um dos candidatos, dos 2.855 candidatos, conforme a sua preferência. Todos os nomes vão estar em todas as urnas. E havia uma intenção inicial de que o voto fosse por distrito, mas agora apenas as candidaturas são por distrito. Então, a ordem de eleição vai se dar distritalmente, não geral nem por subprefeitura. É isso. Obrigado. Pode perguntar? Acho que pelo tamanho do plenário... Perguntas abertas. Na verdade, é o seguinte, meu nome é Avelino, eu faço parte aqui da comissão do Baixo Pinheiros, do Alto e Baixo, para a eleição do Conselho Participativo. E a gente está com uma dificuldade, que tem mudado muito essa questão de local, etc. O voto já é facultativo. Nós temos a realidade aqui do plenário hoje, para vocês verem como é difícil a gente trazer gente para participar. E entendo também, estamos saindo daqui, estamos indo para aquela discussão lá no Sesc Pinheiros, do plano diretor, para ver se a gente consegue, pelo menos, motivar o pessoal para essa votação. A dificuldade está sendo grande essa, porque está mudando muito o local. Primeiro, nós soltamos, mobilizamos para que a votação fosse aqui. Aí já não é mais aqui. Então, nós estamos com essa dificuldade. E a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: no dia da eleição, no local, vai ter, quer dizer, como que vai ter? Vai ter uma fotografia do candidato, enfim, algum currículo, alguma coisa para o pessoal votar? A listagem, né? Nós esperamos que, claro, vocês passaram uma coisa normalizada, mas você percebe que ela está funcionando. A questão de locais de votação, pelo menos em Pinheiros, e salvo raríssimas exceções na cidade, já está fixada. Então, a questão é o site estar funcionando para dar essa informação. A informação que nós tivemos na quinta-feira é que, tanto pelo nome do local de votação quanto pelo número de título, que é uma informação que todo mundo tem, está funcionando. Então, não há mudança de local, são 4 escolas mesmo, Enio Pesotti, a Yolanda Dalkmin ali, e mais 2. Existe uma questão, o pessoal do Alto de Pinheiros está votando no Jaguaré, boa parte, né? Isso vai dar alguma confusão na hora, mas é relativamente simples o deslocamento ali, né? Não é longe.
resto pedimos a compreensão e vamos trabalhar. Não, mas a preocupação é no sentido de estar mudando. Nós estamos com uma dificuldade de mobilizar. É isso? Mas não muda mais. Não muda. Desculpa, só uma Claro. pergunta. Claro. Que lamentavelmente coincidiu a reunião de hoje do plano de metas com o plano diretor. Eu vim a dar uma força, mas vou ter que ir lá para o SESC. Mas é importante, realmente, os locais que agora estão fixados, é isso mesmo. Temos uma semana para trabalhar com os candidatos. E, bom, é a nossa primeira experiência. Eu acho que embora atrapalhada, é a possibilidade que temos de começar a participar diretamente na gestão. A nossa dificuldade está sendo essa. Quer dizer, nós estamos aqui, a candidata aqui nossa não chegou ainda, está chegando, porque ela está vendo esse negócio do plano diretor também, porque daqui a pouco nós vamos sair daqui para lá. Então nós estamos divididos aí, porque quer dizer, não tem muita gente, né? Mas de qualquer forma a informação é importante. Quer dizer, se não vai mudar, pelo menos. Bom, vou dar continuidade aqui. Questão do ciclo participativo de planejamento e orçamento. Ele é um ciclo, né, que, na verdade, começou, como eu disse, em abril, né, no primeiro ciclo de audiências públicas de consulta à população sobre o programa de metas. O programa de metas, não sei se vocês sabem, ele faz parte desde 2008 da Lei Orgânica do Município. O candidato tem 90... O candidato não, o eleito, né, o prefeito eleito tem 90 dias para apresentar um programa de metas para a população, basicamente buscando coincidir com o plano de governo dele, né? Mas de um modo mais detalhado, mais físico, mais melhor trabalhado, né? Mas ele não é um processo estanque, ele continua, né? Ele, depois de 90 dias ele deve ser apresentado, mas depois ele pressupõe audiências públicas, consulta popular, né? Uma elaboração melhor, repactuação anual dele, tá? Ele é um instrumento de planejamento, ou seja, pode mudar sempre, mas basicamente o que aconteceu, em março a gente lançou ele tinha 100 metas, distribuídas por 21 objetivos. Ele era um material parecido com esse que vocês estão aí, um pouquinho menor, porque agora a gente tem mapas nas fichas de cada meta, antes não tinha. Ele foi distribuído também nas audiências públicas realizadas em abril. Foram 35 audiências públicas, sendo 31 regionais, em cada uma das subprefeituras, 3 temáticas e uma geral na Câmara Municipal. Teve em torno de 6 mil participantes. Todos os participantes, todos não, né, mas a maioria deu sugestões para esse programa de metas, sobre cada meta, sobre o que faltava, o que não faltava. Foi bem interessante, a gente sistematizou todas essas sugestões, foram mais de 9 mil sugestões, que a gente buscou incorporar, pelo menos as mais pedidas, na reelaboração do programa de metas, que é esse que vocês têm aí. Então, em agosto, a gente reapresentou o programa de metas, também nas 31 subprefeituras, mais uma audiência geral, teve cerca de 3.400 participantes. Essa nova versão participativa do programa de metas 2013-2016. Ela é uma versão agora com 123 metas, distribuídas por 20 objetivos. Então, tem um objetivo novo, que graças à organização do movimento de idosos, eles conseguiram fazer peso suficiente para entrar esse novo objetivo, composto por 5 novas metas. Bom, teve 28 novas metas, na verdade. Algumas metas saíram por sugestão popular, por exemplo, operação delegada. E alguns objetivos se juntaram, por exemplo, tinha 2 objetivos de educação, a gente juntou todos num só, mas sem perder as metas. Enfim, teve uma reestruturação que acabou culminando nesse versão final participativa do programa de metas.
Basicamente, o processo que foi elaborado para a integração desse programa com os instrumentos de planejamento orçamentário foi tentar manter a estrutura dele, a manter essa estrutura de 20 objetivos, né, manter a questão das metas detalhadas da seguinte forma. O PPA ele, é o instrumento de planejamento orçamentário, aí, como eu falei, dos 4 anos da administração. E ele é distribuído por programas. Assim como o programa de metas é distribuído por objetivos, e cada objetivo tem um determinado número de metas, o orçamento é distribuído por programas com os seus respectivos projetos e atividades, né? Em linhas gerais, projetos são questões mais de construção, né, de entrega de coisas físicas, e atividades são ações correntes, digamos assim, né? Por exemplo, pagamento de GCM, por exemplo, contratação de GCM. Você não está construindo uma coisa, você está tendo novas despesas, novos processos, né? E a gente buscou fazer, então, essa correspondência e acabou reestruturando todo o PPA do modo como ele estava antes. A gente deixou ele, ao meu ver, muito mais claro. De modo que cada objetivo do programa de metas corresponde a um programa, ou tentou se corresponder a um programa, e cada meta a uma atividade. Então, por exemplo, aqui a gente tem educação. O objetivo do programa de metas, vocês podem ver agora, é melhorar a qualidade da educação e ampliar o acesso à educação infantil com expansão da rede de equipamentos e a criação de 150 mil novas vagas. No programa de metas, vocês vão achar o programa de educação, escrito melhoria da qualidade e ampliação do acesso à educação, né? A gente teve que traduzir para a linguagem orçamentária, né? Deixar ela um pouco mais geral, porque no programa de educação do orçamento não tem só as coisas do programa de metas. O programa de metas são as prioridades do governo, são as entregas, mas, obviamente, que a educação tem muito mais atividades do que está aí. Assim como as metas. Uma das metas, a meta 17, é obter terrenos, projetar, licitar, licenciar e garantir a fonte de financiamento e construir 243 centros de educação infantil, né, as creches. Se você for procurar no orçamento, isso vai estar na rubrica Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Educação Infantil. E vai estar lá o recurso previsto, as entregas previstas e tal. Bom, como eu falei, do primeiro ano do PPA, que corresponde a 14 a 17, tira 14, essa é a lei orçamentária do ano que vem, né? Todo ano tem que fazer o orçamento do ano seguinte. A gente já tirou a LOA, então, desse trabalho, a LOA de 2014, que está em votação na Câmara. Os dois programas, né, o PPA e a LOA, estão disponíveis no site da Prefeitura, no site da Sempla, para consulta. Tem a base de dados em Excel deles também, para quem quiser mexer, tirar os seus próprios gráficos e conclusões. Esse material está disponível. Bom, qual foi o resultado, então? Além dessa reorganização do programa de metas e tentar fazer ele corresponder com o programa de metas, né? Fazer o orçamento corresponder com o programa de metas, teve uma outra novidade que a gente tentou regionalizar e detalhar as ações orçamentárias. Já me explico. Até a versão passada, né, até as últimas versões do orçamento, o máximo que se conseguia chegar, em termos de detalhamento, era até a ação orçamentária. Então, no máximo, você via lá 3359, construção de centros de educação infantil, e um valor global. Não estava apontado quantos iam ser construídos, nem onde e nem que ano de entrega, e quanto ia custar cada um. E é isso que a gente buscou dessa vez. Na medida do possível, claro, né, porque 243 centros de educação infantil, isso exige terreno, principalmente, que é a maior dificuldade da subprefeitura, da prefeitura inteira. É a maior dificuldade da prefeitura arranjar terreno. Eu vou voltar nisso, mas essa é a maior dificuldade técnica das entregas. Mas boa parte já pôde ser previsto, já pôde ser planejado, né? Então, agora, você consegue ver esse detalhamento da ação, essa segunda coluna. Você consegue ver o nome da creche que vai ser construída, ou pelo menos às vezes tem um endereço, no caso da saúde, acho que chega a ter endereço e tal. Você vê a subprefeitura na qual ela está localizada, a gente chama isso de regionalização, né? A gente está regionalizando o orçamento, a gente está vendo onde que o orçamento está sendo empregado na cidade, né? Então, ali você tem uma abreviação de todas as subprefeituras, isso tem
uma explicação, tem uma tabela falando das abreviações. A quantidade prevista para 2014, o valor, e depois o agregado de 15 a 17. Consegue ver o que está previsto, então, para os outros anos. Outro resultado, então, desse processo também foi a criação do que a gente chamou de Conselho de Planejamento e Orçamento Participativo, né, o CEPOP, que é mais um conselho de participação da população. Ele é composto, né, será composto por membros dos conselhos participativos municipais, esses que o subprefeito falou que as eleições são na semana que vem, para uma representação mais territorial, né, vai ser, acho que, um representante de cada subprefeitura nesses conselhos. A gente vai também ter uma representação temática, com membros dos conselhos setoriais, Conselho da Saúde, Conselho do Idoso, Conselho da Educação, Conselho da Assistência Social. Não sei quantos representantes, mas também é um número expressivo. Representantes dos segmentos sociais vulneráveis, que ainda não possuem conselho, então eu não sei lembrar agora, mas, por exemplo, se não há um conselho LGBT, a gente vai buscar trazer membros, representantes desse movimento social, assim como outros, que não tenham ainda seus próprios conselhos. E representantes do poder público, né? Acho que, basicamente, um por tema, né, por secretaria. Bom, claro. A minuta do decreto ainda não está fechada, tá? Ela ainda está em fase de consulta pública. Quer dizer, quem quiser dar uma olhada na proposta da Assembleia e fazer sugestões, isso daí está liberado. Até o dia 6 ela permanece em consulta pública, tá? Pelo site o site participativo da Assembleia, que é o Planeja Sampa, tá bom? Que, aliás, inclusive, ele traz o programa de metas está lá, o PPA está lá, de uma forma até mais simples do que no site da Secretaria. Tá bom? Obrigado. É muito interessante essa consulta, se me permite um parênteses. Você entra na minuta, você pode comentar linha por linha, parágrafo por parágrafo, você pode compartilhar nas redes sociais. O site ele está sendo construído ainda, o Planeja Sampa, mas já é possível ter acesso a muitas informações, principalmente de participação e de planejamento, né? Lá você tem link para o PPA, para a LOA, para o programa de metas, para essa questão dos conselhos, tem informações sobre o Conselho de Representantes. Está bem interessante. Como ela falou, consultas disponíveis aí até dia 6 de dezembro no site. Bom, essa representação territorial, né, que a gente buscou com o Conselho Participativo, ela é interessante que vai ser possível, cada vez mais, a gente buscar uma interlocução e uma articulação com os interesses mais regionais, digamos assim, né? Cada vez mais buscar ali na ponta os interesses dos cidadãos da cidade, né? E a gente espera que com essa instância, né, compondo esse Conselho Participativo de Orçamento e de Planejamento e Orçamento, a gente possa desenvolver um maior monitoramento, fiscalização das ações da prefeitura, dos gastos públicos, né? Uma maior transparência também, prestação de contas. A gente imagina que esse conselho também possa ter suas próprias atividades de audiências públicas, de marcar quando quiser vir prestar esclarecimentos, né? Cris, você pode passar, por favor? Outra coisa interessante desse processo participativo é que a gente buscou uma participação digital, como eu disse, esse site Planeja Sampa, né? Você consegue não só ter acesso a todos esses instrumentos, né, de planejamento, orçamento e tal, mas também uma maior divulgação, né, das atividades de participação na cidade. A gente sempre recebe essa crítica, né, de que as coisas não são muito divulgadas, tal. Então é bom a gente ter um espaço fixo que as pessoas podem ir lá e ver o que está planejado para a sua subprefeitura em termos de participação social e tal. Esse site foi construído também de forma participativa, né?
A gente realizou 2 cafés hackers e acho que vai ter um terceiro. Aí tem um agora e vai ter mais 2. O terceiro ficou para o ano que vem, né, eu acho, né? A gente buscou contato com os representantes do movimento, não movimento hacker, né, mas o pessoal de dados abertos, de transparência digital, de mídias digitais, tal. Foi bem bacana. A gente se reuniu lá na subprefeitura, lá na prefeitura, e eles deram contribuições sobre, desde coisas técnicas assim de computação até quais dados poderiam ser disponibilizados, tal. Foi muito proveitoso, né, Cris? Via Planeja Sampa. Isso aí. Bom, aí a gente tem uma proposta de continuidade desse ciclo, né? Como eu falei, a gente vai procurar continuar desenvolvendo discussões e atividades ao longo do ano, né? Para a repactuação do programa de metas, por exemplo, uma participação na elaboração da própria lei orçamentária de 2015, 16, 17, né? Definir mecanismos de controle social e acompanhamento das atividades da prefeitura e execução orçamentária, né? E, claro, desenvolver uma agenda de capacitação, né? Tanto para esses membros de conselhos todos, quanto de agentes públicos também, sobre todos os mecanismos de participação, sobre execução orçamentária, sobre planejamento, sobre orçamento, sobre o funcionamento do poder público, para sempre buscar uma maior qualidade no debate, né? Tirar mais proveito, né? desses mecanismos que a gente está desenvolvendo. Bom, agora entrar no terceiro ponto. Alguém tem alguma dúvida sobre esse ciclo participativo de planejamento e orçamento? Bom, como eu disse, em agosto a gente esteve aqui, a gente apresentou aí Pode ser, se for sobre o que eu falei agora, pode ser agora. Sim. As gravações das plenárias dos eventos vão estar disponíveis também no Planeja Sampa futuramente. Eu estou treinando que eu me aposentei agora e eu vou tentar trabalhar numa rádio, que dizem que minha voz é bonita, então não vou cantar porque não dá. Mas a minha preocupação com isso aí, e levando essa discussão para a questão do Conselho Participativo, é como que a Sempla pensa, por exemplo, uma coisa, e eu acho que vocês, foi muito positivo o que você falou, no ponto de vista que você já conseguiu até numerar quantas unidades, ou quanto, né, eu acho que isso é importante. Agora, como que é feita essa articulação, por exemplo, com a Câmara dos Vereadores, e como que o Conselho de Participação, que aí é mais no bairro, mais na cidade que a gente vive, eu brinco que o Milor Fernandes que diz, né, a gente vive aqui, quer dizer, o meu bairro é aqui. Aliás, muito prazer, estou conhecendo o novo prefeito, pode andar ali, é muito importante que aqui em Pinheiros a gente conheça quem que é o vice-prefeito ou o prefeito do local, né? Mas, de qualquer forma, como que a Sempla está pensando fazer essa articulação e como que o membro do Conselho de Participação pode ajudar nessa interação entre o que está no papel, a operacionalização e a aprovação, até como forma de pressão, entendeu? Quer dizer, se isso é possível discutir nessa questão participativa de vocês, entendeu? E quero aproveitar e apresentar a Sônia, é a nossa candidata aqui do Conselho. Chegou um pouco tarde, porque foi dançar à noite, né, Sônia? Mas, você entendeu? Eu não sei se eu consegui, quer dizer, eu estou procurando formas da gente poder, junto, ajudar essa administração. Bom, até onde eu conheço do que vai ser o funcionamento desse Conselho Representativo das Subprefeituras,
ele, na verdade, assim, cada conselho vai estabelecer a sua própria agenda, tá? E seu próprio funcionamento. Mas, em linhas gerais, ele vai ser um conselho, no nosso entendimento, bem representativo, né? Você vai ter subprefeituras, subprefeituras que têm 19 a 40 representantes, tá? Esses representantes, como eu falei, eles vão compor outros conselhos. Tem o Conselho de Planejamento e Orçamento Participativos, né? Representantes deles vão compor. E eles, com certeza, vão compor outros conselhos também, né? A previsão é essa, ainda não está acertado. Porque também, como eu disse, eles próprios vão estabelecer a própria dinâmica deles, né? Em relação à Câmara dos Vereadores, eu não sei se tem uma articulação já formalizada que vai ter entre eles, porque esse conselho é do Executivo, tá? Mas com certeza eles vão poder se organizar para se relacionar com os vereadores de certa maneira. Existe uma questão básica que é a independência entre os poderes. O que sai do Executivo, a Câmara vai avaliar dentro das suas atribuições, né? O que nós podemos olhar um pouco é o que está acontecendo no processo do plano diretor, em que foi feito um processo participativo que gerou um projeto de melhor qualidade do que seria sem o processo, e agora está indo para a Câmara e tem um outro processo participativo que praticamente reproduz e permite que até muita coisa está sendo melhorada do plano agora nesse processo. Então, o que deve ocorrer, suponho, é que dentro da Câmara acabe se espelhando um pouco o processo de participação, que não fique só 2 votações e aprovação, mas que haja também um processo de audiências públicas. Agora, existe essa questão absoluta. Nada do Executivo se impõe ao Legislativo. O que se faz é o prefeito encaminhar o projeto de lei. Politicamente, se aquele projeto de lei foi bem elaborado em termos de participação, isso será levado em conta na Câmara. E a Câmara pode haver por bem também ela fazer um processo participativo tal como está sendo feito agora no plano diretor. Seria isso? Bom, dando prosseguimento. Em agosto, a gente veio aqui e apresentou todas as entregas previstas para a subprefeitura, né? Tudo que a gente conseguiu planejar até agora, tudo que a gente conseguiu, né, já prever que vai ser feito na subprefeitura de Pinheiros. Dentre essas entregas, a gente fez uma consulta, para quem estava no plenário, sobre quais eles achavam que eram as prioridades para o orçamento do ano que vem. Então, essas entregas são para os 4 anos. A previsão para ser entregue para os 4 anos. Mas a gente fez uma consulta sobre o que eles achavam que deveria já começar com urgência, né? E é isso que a gente vai apresentar o resultado aqui. Tem aparecido algumas confusões nas audiências que a gente tem feito. Quando a gente apresenta isso, as pessoas acham que o resto não vai ser feito. Mas não, isso aqui é simplesmente o resultado de uma priorização que agora a gente vai justificar, dentro dessa priorização, o que foi possível realmente colocar já em 2014 e o que não foi possível, que continuou aí para os próximos anos, tá? Bom, basicamente foram 27 contribuições, 27 cédulas, né? A gente apresentou ali todas as entregas e as pessoas foram basicamente ranqueando o que eles achavam que tinha que ser priorizado. E o resultado é esse, né? 21 respostas, né, deram como primeira prioridade uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, equipamento de saúde, que é a meta 25 do programa de metas. 16 priorizaram em segundo lugar as vias cicláveis, 14 polo de educação ambiental, 9 unidade da rede hora certa e 7 corredor de ônibus na Berrini. Por que eu só falei 5? Porque no dia a gente falou, priorizem 5.
Mas, aqui, como vocês podem ver, também teve contribuições que não entraram no páreo, mas consultório de rua com tratamento odontológico, ecoponto e readequação de um parque. Tá? Bom, agora eu vou apresentar a justificativa dessas 5, né? O que foi possível colocar em 2014, o que não foi. Aqui estava em primeiro lugar a unidade de pronto atendimento. Ela não tem a entrega prevista para 2014, né? Mas, claro, ela ficou para 2016. Tem o orçamento previsto para 2015, 2016 de 6 milhões para a construção dela. Em segundo lugar, as vias cicláveis, meta 97, elas não aparecem no orçamento, eu já me explico. Essas vias cicláveis, elas vão ser feitas dentro do projeto Bike Sampa, né, do Itaú, aquelas bicicletinhas laranjas. Então, não é um orçamento que entra na prefeitura, é uma parceria, na verdade, é a iniciativa privada que vai. Por isso que não está no orçamento público, mas não quer dizer que não vai ter dinheiro investido. Né? São duas formas. São essas vias previstas dentro do Bike Sampa, e nós temos aqui a ciclovia que está saindo pela Operação Urbana Faria Lima, que também não entra no orçamento, porque está no bolo dos 50 milhões da Operação Urbana, que é o trecho Parque Vila Lobos, ao limite da subprefeitura, lá indo para o Parque Ibirapuera. Não chega no Parque Ibirapuera porque é outra subprefeitura, aí é o outro orçamento. Né? Os corredores de ônibus da Leste 2, que pega Bandeirantes e Berrini, tem também algum tipo de via ciclável incorporado ao projeto, então também não aparece no orçamento da subprefeitura. Na verdade, a gente está até bem servido de obras, propriamente com dinheiro específico, que não depende de parceria privada. É interessante você ter falado dos corredores de ônibus, né? A gente tem 2 metas aí de mobilidade, se vocês forem ver. Uma é faixas exclusivas, que são faixas à direita, essas que toda segunda-feira aparecem um pouquinho mais, e corredores de ônibus. E os corredores de ônibus, justamente, acho que quase a totalidade deles prevê junto algum tipo de via ciclável. Né? Então, todo lugar que tem previsto corredor de ônibus também tem previsto via ciclável. Isso tudo está detalhado na ficha aí dessas metas específicas. Bom, em terceiro lugar, a questão do polo educacional de educação ambiental. Tem uma previsão de entrega para 2014. Orçamento previsto aí de 30 mil, já está na lei orçamentária anual. As despesas se referem a material de consumo, contratação de projetos e outras despesas preliminares à obra, contratação de profissionais, obrigações tributárias e contributivas, equipamento e material permanente, obras e instalações e aquisição de imóveis para esse polo. O quarto lugar, que era a unidade de rede hora certa, também não está previsto para 2014, mas está para 15 e 17, recursos de 7 milhões. E, em quinto lugar, o corredor de ônibus Berrini, 3 km de 3. Já está na lei orçamentária anual previsto 34 milhões, mas a entrega ainda não vai ser em 2014. Vai ficar para 15 e 16. As despesas, por enquanto, previstas são para a contratação de projetos e outras despesas preliminares, obras, instalações e aquisição de imóveis. Entre 15 e 16 tem mais um orçamento de 11 milhões 413 para a execução dessa meta. Bom, como eu falei, isso é só uma priorização. Tudo que está previsto, que em agosto, pelo menos, estava previsto, foi apresentado em agosto, mas está disponível também no site da Prefeitura. Você pode ver lá, devolutivas de agosto, você baixa o PowerPoint, que tem ali todas as entregas previstas para essa subprefeitura. Do mesmo modo, no PPA, que também está disponível online, vocês conseguem achar a regionalização das entregas, como eu falei, então vocês conseguem ver o que está previsto para a subprefeitura de Pinheiros. Na lei orçamentária anual, mesma coisa. Bom, por enquanto é isso. A próxima atividade seria
essa dinâmica que a gente propôs, mas eu queria abrir, se alguém tem alguma dúvida em relação a essa priorização, ou a gente já pode seguir para a dinâmica. Claro. Boa noite, João Pedro, sou do Conselho de Saúde de Pinheiros. Então, meu amigo, verba da UPA é federal. Se você der um infarto agora aqui, você vai morrer aqui. Que não tem uma única unidade de saúde aqui na região para te atender. Você entendeu? A morte é iminente. Você morre agora. Não adianta falar, vou deixar para 2016. Você morre agora, pô. Avisa lá quem fez essa palhaçada aí, que a gente tem agora, o ano que vem. Já está ali, pô. Tem que ter o terreno. O dinheiro é da Dilma. A Dilma dá o dinheiro imediatamente. Nós somos a região pior servida por saúde pública municipal do Brasil. Pô, é 300 mil habitantes, 700 mil trabalhadores. Estamos falando de 1 milhão de pessoas. 1 milhão. 1 milhão de pessoas. E não tem porcaria nenhuma. Segundo ponto. Urgente isso. Você me coloca aí o albergue feminino. Fecharam. Que além de não ter, vem nada para cá, ainda fecham o que tem. Fecharam o albergue feminino. Eu estou vendo um negócio aí que não sei se for verdade, vai sobrar para as pessoas. Parece que o governo federal mandou 500 mil reais para reformar esse albergue, via Ministério da Saúde. Tá? E a gente quer saber onde é que foi parar esse dinheiro. Antes que a gente manda a Polícia Federal vir e botar a pulseirinha de prata em quem catou. A palavra está aberta. Bom dia, meu nome é Sônia. Eu queria saber se existe a possibilidade de alteração dessas prioridades para o ano que vem, com a presença agora do Conselho Participativo Municipal. Mais alguém? Bom, tem uma resposta que acho que pega os dois. A ideia desse conselho de representantes é justamente discutir esse tipo de coisa, né? Trazer a urgência das comunidades, dos bairros, dos setores, né? Por isso que tem representantes setoriais, por isso que tem representantes territoriais. Sim, as prioridades, obviamente, para a LOA, orçamentárias para a LOA já está em votação na Câmara dos Vereadores, mas, por exemplo, os deputados também podem alterar ela ainda, tal. Os vereadores, perdão. Mas, ano que vem, a ideia justamente é essa. O Conselho de Representantes estabeleceu um cronograma, né, de repactuação do programa de metas, de trazer as novas e as antigas necessidades, né, do município, para sempre buscar atender, claro, melhor as necessidades de cada região, né. Especificamente sobre a UPA, a resposta que a Secretaria de Saúde deu em relação à priorização do orçamento do ano que vem, primeiro, problema de terreno grande, né? Foram previstas, acho que, 35 UPAs para esse programa de metas, e a principal dificuldade que eles têm esbarrado é terreno. Por isso que tem despesas, né, previstas, por exemplo, o próprio encontrar imóveis, o processo de desapropriação para a construção dos equipamentos, mas o fato dele não ser entregue em 2014 não quer dizer, por exemplo, que a obra já tenha se iniciado em 2014, talvez entregue fique para 2015. Questão do albergue feminino. Não, existia, fecharam. E aí, como é que fica? Olha, aí é o seguinte, nem tudo que está sendo feito está no programa de metas. A informação que eu tenho é que a secretária em pessoa está se empenhando para achar esse imóvel. É uma situação meio complicadinha. O imóvel que existente
segundo informações, eu não fui lá ver, segundo informações, não tem condições de reforma. É isso que se entendeu. Então, você está procurando outro imóvel. O bairro é difícil. Os imóveis aumentaram muito de valor e tal. Eles estão tendo certa dificuldade, mas eles não têm outra prioridade lá na Smarts que não seja achar esse lugar. Mas a gente está... As mulheres estão tudo nas ruas aí, tudo doente. Tá complicado. Não, houve um remanejamento aí. Faltaram acho que 20 senhoras de um total bem grande e está se tentando resolver caso a caso. A informação que eu tenho não é fresquinha, mas que não é assim, nada foi feito. Está se fazendo e tem dificuldade de fazer. Né? Em relação à UPA, você conhece a questão de terreno, tem a questão do PS da Lapa, a alternativa que se tentou aqui, isso está sendo avaliado lá. Né? O que não está aqui é entrega esse ano, porque se você não conseguiu viabilizar uma obra civil com equipamento e tal, neste final de ano, você não vai em menos de um ano entregar, mas está andando, né? A gente saiu da reunião terça-feira com o secretário, um colega nosso publicou isso. Estou nervoso. Entendo. Bom, não sei se, toda essa questão de terreno, não sei se serve de alento. A administração pública montou um GT, um grupo de trabalho de terreno. Ele fica situado na Secretaria de Governo, mas é composto por várias secretarias que busca articulação com os subprefeitos para a urgência de se achar esses terrenos tão necessários. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, a proposta seguinte, para a gente ir correndo, é o seguinte. Uma dessas ações orçamentárias previstas para a cidade toda é referente às subprefeituras, especificamente a 1170. Né? É uma ação orçamentária que tem um certo recurso previsto, que foi distribuído para cada uma das subprefeituras, levando em conta, até onde eu sei, a questão territorial, populacional e de desigualdade. Tá? Ele é um recurso previsto para melhoria de bairro, digamos assim. Não é um recurso previsto para a construção de rua, nem de UBS, nem de nenhum equipamento que já tenha ações orçamentárias específicas para a construção dele. É mais um recurso, talvez o subprefeito possa explicar melhor, de manutenção de praça, manutenção de algum logradouro, questão escadões, cercamento de alguma praça ou de algum lugar necessário. Enfim, rampas aqui de acessibilidade. O que aconteceu? A gente pediu para o subprefeito fazer uma prévia de obras, né, que ele acha que são necessárias, né, na subprefeitura, para subsidiar a discussão que a gente vai fazer agora. Basicamente, o que a gente vai fazer é mostrar isso para vocês e pedir contribuições. Vocês podem cortar a lista, vocês podem aumentar a lista, vocês podem mudar tudo, vocês podem não mudar nada. Mas qual que é a ideia aqui? O recurso ele é limitado, né? Para a subprefeitura aqui, vocês terão 504.763,34 centavos para o ano que vem. Tá? Por exemplo, só a lista que o subprefeito levantou, ela totalizou, isso em estimação, né? R$1.105.000. Tá? Com certeza, as contribuições que vocês derem, elas têm custos também. Essa lista vai ser enviada para apreciação do Conselho de Representantes da Subprefeitura de Pinheiros, a ser eleito agora dia 8, que vai tomar posse em janeiro. Eles vão pegar essa lista que vai sair daqui hoje e vão também dar a sua contribuição para tentar adequar o orçamento. Ou seja, a ideia é adequar o orçamento. Por que a gente está fazendo essa consulta prévia? Para a decisão não ficar inteira sobre o Conselho de Representantes e futuramente só sobre o subprefeito. Tá? A nossa ideia era que se formem grupos para discussão sobre esses projetos previstos. Vocês podem alterar e tudo, vocês vão devolver uma cédula aí com novas sugestões. Mas a nossa sugestão, né, é que se procure cada vez mais diminuir essa lista para vocês, digamos, terem maior poder de decisão sobre ela. Porque se ela só
aumentar a lista, alguém vai ter que decidir e não vai ser vocês, né? A gente está buscando aqui fazer tanto uma questão de consulta direta quanto de tirar um proveito disso, né? De dar maior decisão para vocês. Bom, a gente vai passar agora, então, a lista proposta pelo subprefeito. É uma proposta inicial para subsidiar a discussão, mas, como eu disse, depois a gente, dependendo do número de grupos, a gente passa uma cédula para o grupo para vocês devolverem aí com as sugestões que vão incorporar essa lista para depois ser apreciada pelo Conselho de Representantes. Bom, esclarecendo, são obras de valor não muito grande, e o critério inicial nosso foi simplesmente o próximo da fila. Ou seja, obras que estavam para ser feitas este ano, não se conseguiu viabilizar na mudança da execução orçamentária por várias questões de atraso físico ou de liberação de recursos, e elas vão sendo empurradas para o ano seguinte. Então, é um critério com o qual a gente tenta interferir pouco na discussão que vai acontecer na audiência, né? E o problema um pouco é esse. A fila já deu R$1 milhão, né? E a gente tem que discutir o que fazer com 500. Tá? Bom, a gente propõe aí, sei lá, 20, 30 minutos de discussão, vocês se organizam como vocês quiserem, mas quanto maior o grupo, melhor para a discussão, para o consenso, na verdade. E depois disso a gente deixa a fala livre para quem quiser falar da sua lista, das suas sugestões, e a gente vai buscar sistematizar aqui rapidamente o que entrou, o que saiu, para já ter uma prévia. Mas, obviamente, depois a gente leva para a secretaria e faz uma sistematização melhor também. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa dinâmica? Não? Claro. Acabei de dar justificativa, são as obras que estavam na fila. Agora, as pessoas têm todo o direito de rever prioridades, têm conhecimento do bairro, podem propor e façam isso. Eu acho que meio perdido, assim, quando tá na fila, assim, porque eu sei do que tá na fila também, eu sei que tem outras coisas também na fila, enfim, só fiquei com uma dúvida. Como eu disse, você pode colocar as prioridades e justificá-las. Eu acho, por favor, eu pensei melhor, deixa eu falar um pouco sobre cada uma das 4 linhas, tá? Acessibilidade é uma espécie de lição de casa que a gente tem de todo ano fazer um tanto de adequações de trechos da cidade em termos de rebaixamento de rampas, sinalização para portador de deficiência visual e tal. Então, pode-se discutir se são 300 ou 50 ou 10 reais, mas são
existe uma obrigação de alocar recursos significativos nessas primeiras duas linhas aqui, tanto que elas são número 1 e 2. Né? A Praça Arlindo Rossi é a pior praça em termos de estado de conservação que nós temos, é uma praça que mal está implantada, ela tem 2 equipamentos em mau estado de conservação e parte dos passeios simplesmente inexistente. O único caso que eu conheço que está assim. E as áreas verdes ao longo da Rua Estados Unidos, na verdade, são 2 locais onde a implantação da área verde, ela se segue a uma reintegração de posse, que são lotes bastante valorizados que avançaram sobre áreas verdes públicas, e para reintegrá-las nós fazemos também fisicamente uma melhoria com passeio, canteiro e tal, para caracterizar a situação pública daquele local. Então são essas as justificativas mais detalhadas de porquê. Também a justificativa de porquê estavam na fila, claro. Né? Claro. Essa questão a manutenção dessa verba, ela diz respeito só à manutenção de jogadores ou também a instalação de novos lugares? Melhoria é manutenção e instalação. Você pode fazer reformas, adequações, implantação, mas é basicamente uma verba de obras, né? Não poderia mudar nem para a aquisição de terreno para a UPA, nem para o albergue, nem para um outro item de escola. Dá para fazer desapropriação também? Tem um decreto federal, né? Você pode chegar a desapropriar o imóvel. Seria para a UPA ou para... Não, acho que a prioridade é o albergue, né? Porque, Ângelo, tem um monte de mulher aí na rua hoje, aí. Logo, eles vão começar a dizer chamada. Tem uma mulher de rua que vai ter na galera. Mano? já tem, né? Já tem, né? Estava tudo lá no albergue. Então, eu acho que essas considerações já foram feitas e a desapropriação do imóvel para albergue seria uma verba a ser alocada na Secretaria de Desenvolvimento Social, e a desapropriação para a Infraestrutura de Saúde, uma verba a ser alocada na Secretaria de Saúde. Isso tem que ser colocado aí como devolutivo. Essa dotação 1170, essa dinâmica é sobre o pequeno gasto em obras da sua prefeitura, pequeno mesmo. Vocês colocaram que essas coisas do da melhoria da acessibilidade, essas coisas aqui comerciais, é isso? Não é aquele outro projeto de corredores que tem previsto na Tabapuã, que é fazer todo uma... que a gente está contratada aqui na Grande Geral. Sim, não, esses simples é o normal, a melhoria normal, mas elas são ruas comerciais? Não necessariamente. Andando aqui no bairro Pinheiro, no Jardim Paulista, nós vamos ver que boa parte dos cruzamentos já está com via rebaixada, com toda a condição de transposição de portador de deficiência resolvida. E no grupo não tem essa condição. Então é ir atrás dessas esquinas onde não tem essa condição e fazer. Com esse tanto de dinheiro não dá para pegar uma rua comercial e fazer. Pessoal, por exemplo, um aqui de Porto, a Rua Tabapuã, teria um projeto desse tipo. O orçamento acho que é 2 milhões, mas
são autoritando de executar, a menos que a gente aprove uma verba no futuro. É uma coisa que vai se discutir ao longo do ano que vem. Obrigada. Leandro, você não vai vir, não? Eu queria só ajeitar nesse banco aqui. Deixa eu fazer isso aqui. O pessoal da guarda. Cabe para todo mundo. O que varia é o onde e o quando, né? Que são variáveis que variam ao longo da execução orçamentária, com emenda parlamentar, com pleito de recurso ao Fundurb, são tentativas que a gente vai fazendo ao longo do ano de 2014. Então, são duas coisas. Primeiro, o espaço de emendas parlamentares, eu ouvi vocês conversando, ele é importante. A questão das emendas, não exatamente de emenda coletiva, acho que não existe isso na Câmara de São Paulo, não existe na Câmara Federal, Não, mas é a possibilidade de se agruparem vereadores a própria prefeitura entrar com essa recomendação, né? E isso a gente está fazendo, né? Nós temos nossos grandes despesas que a gente nunca consegue viabilizar nem pelo nosso orçamento, nem por um vereador individual. A gente quer, está conversando com os vereadores que fizeram emendas para 2013, para que em 2014 essas emendas sejam mais agrupadas e articuladas e a gente consiga ter resultados em locais mais exigentes em termos de recursos, né? Então, o que nós vamos procurar fazer é descaracterizar a segunda coluna em termos de endereço e simplesmente fazer a distribuição de verbas entre esses três itens: acessibilidade, talvez destacando a Brigadeiro, porque é um compromisso específico, e melhorias de reforma e adequação de praças, e colocar o endereço e o distrito na forma de vários. Assim a gente libera o Conselho Participativo para prosseguir essa discussão em 2014. Né? E uma coisa que eu queria colocar também no mesmo sentido é que existindo o canal online de sugestões de emendas ao orçamento, que cada um aqui atue um pouco como multiplicador. Nós temos aí poucos dias nos quais ainda é possível fazer sugestões de emenda à peça orçamentária do Executivo, que vão chegar às secretarias, e isso ser feito não apenas pelos presentes, mas também por outras pessoas que vocês possam, nesse período, aqui boa parte é candidato do Conselho, integrem isso à própria campanha, dizendo, olha, participe desde já pelo site Planeja Sampa e tal. E, finalmente, não, finalmente nada. Agora eu vou passar para sempre fazer o encerramento. Eu posso fazer uma pergunta? Sim. Isso significa que a gente abriu mão dessa verbinha aí que ia para a Praça Lino Rossi e agora só se conseguir aprovar uma emenda este ano ainda não. Para o 2015? Não. 2015? Não, nós temos R$500 mil para gastar. Se não acontecesse este processo, 300 mil iam ser gastos na Praça Lindo Rossi. É isso que iria acontecer. Não, porque é 1 milhão. E o dinheiro está aqui. Já estava ultrapassando os 500 mil, né? Então, mas, não exatamente 300 mil iam ser investidos. Mas eu ia fazer aparecer 300 mil de uma maneira ou de outra por esses meios que eu estou falando, Fundurb,
deixasse na minha mão, esse dinheiro estará lá, esse dinheiro está no orçamento, a discussão é onde aplica, né? E nós fizemos esse dinheiro já era de emenda e vai voltar, porque não houve tempo hábil dele ser liberada a autorização de obra. Já estava o dinheiro em condições e uma autorização que eu não vou aqui queimar outras secretarias, mas não saiu a tempo, né? Então, não se pede um centavo desses 530 ou desse Mas a minha milhão. pergunta não foi essa. Minha pergunta foi, aqui a gente, eu especificamente, porque imaginei que o ano que vem a gente poderia conseguir uma emenda para aplicar o dinheiro no ano que vem. Não. Se nós vamos, porque lá é uma prioridade zero porque a praça está completamente detonada. Então, nós Então, eu não posso perdemos. concordar com isso que a Já gente tem fez. 200 mil que vão ser investidos agora nessa praça, certo? Da emenda que veio. Essa área é gigantesca, é maior que essa Não, subprefeitura aqui. não, o Fidel, nós perdemos 200 mil reais de emenda parlamentar esse ano por falta de liberação de uma autorização burocrática Então esse dinheiro de não vai para a obra. praça da Arlindo Rossi, é isso? Esse dinheiro foi perdido. Foi O dinheiro perdido. deste ano foi perdido. Salvo alguma mágica que eu desconheço. Tá? Não houve tempo de liberação de uma autorização de obra por uma secretaria que eu não vou mencionar aqui nem sob tortura. Tá? Por isso, eu disse, esse é o primeiro da fila. A pior praça da subprefeitura. Se nós perdemos o dinheiro desse ano, nós vamos colocar prioridade nela no ano que vem, né? Agora, como o dinheiro que não é gasto continua existindo, existe, bom, esse dinheiro sobrou, né? Ele continua no caixa da prefeitura, mas a destinação orçamentária dele voltou para a estaca zero. E agora nós vamos pleitear dizendo, olha, isso já estava, etc, etc. Aí volta a... Então eu posso ficar tranquilo com relação a isso? Não deve ficar tranquilo, deve ficar em cima e a partir do 1º de janeiro você tem que ir atrás, ficar atrás do subprefeito aqui. Como é que fica Arlindo Rossi? E a praça Arlindo Rossi continua nessa lista. Agora essa lista, provavelmente, para se implementar, ela também tem tempo. Que ela entra com uma encomendação, a gente só colocou que ela pode ser substituída ou não por uma emenda parlamentar. Isso significa que, a princípio, ela está na lista e que, se houver uma emenda parlamentar que resolva esse, a gente substitui e tira ela da lista. Quem define essa verba é o subprefeito lá? Olha, Aqui em cima? a emenda parlamentar é uma relação entre o parlamentar e a comunidade. E nós fazemos sugestões que às vezes são acatadas, às vezes não. Esse dinheiro de emenda parlamentar da Arlindo Rossi, ele foi para Arlindo Rossi porque havia uma proposta de ir para Jaque Antonini. Belanger, François Belanger, e não resolvia. Já aprendeu uma obra mais. E ela resolveu o problema da Arlindo Rossi, que era fazer passeio, a hora que acabasse o dinheiro, parava Então o esse passeio. dinheiro está sendo usado. Não, é esse que sumiu. Esse perdeu a chance de gastá-lo por falta de autorização burocrática. Então, a gente está dando prioridade para o recurso orçamentário próprio, porque não houve parlamentar interessado nela. Tá? Agora, está havendo uma série de movimentações de vizinhança, de incorporadoras e tal, talvez essa praça seja uma daquelas exceções em que a gente vai obter dinheiro privado para a execução. Então, provavelmente a gente vai ter ali, a praça é enorme, a gente vai ter ali algum dinheiro desses 500 mil, algum dinheiro de emenda parlamentar, se Deus quiser, e se um parlamentar quiser, e se os moradores convencerem um ou dois parlamentares disso e tal, e eventualmente
pessoal da área empresarial da Berim está se... Quem está fazendo essa articulação? Tem um lugar lá que chama Conexão Berim, verdade, sim. A pessoa que estava fazendo isso está se aposentando semana que vem, então eu vou ter que ver quem continua, mas é isso. O conselho está certo. 5 em 5. Porque Vamos ficar. Aliás, acho que enquanto conselho a gente tem que fazer um mapeamento dessas prioridades para a sub inteira. Né? E o grouping aí, o Jardim Edith e essa praça é uma das abandonadas. Né? Essa é a vantagem do conselho. Agora a gente tem Se esperando. visão. Bom, só queria encerrar, né? Enfatizar então a questão da eleição do conselho, como todo mundo já percebeu, é importante. De novo, as sugestões do Planeja Sampa, lá você pode entrar e dar sugestões qualquer que seja, né? E falar, vai ter repactuação do programa de metas, a gente vai votar no que vem, o ciclo participativo de orçamento e planejamento ele continua, e emendas parlamentares, né? Vamos articular que tem esse espaço também de verba aqui. Queria agradecer a presença de todos, não sei que não teve muita quantidade, mas com certeza teve qualidade, e espero revê-los aí ano que vem, continuando participando. Eu quero fazer uma pergunta para você. A Centro tem como ajudar, né, nessa questão com os vereadores? Porque aí é um cheiro meu. Nós, enquanto comunidade, ainda estamos muito além do que devia ser na questão de participação no nosso bairro. É muito antes, é isso. E se a gente tiver, por exemplo, a subprefeitura já está... Fala com você. Fala com a gente. Porque os vereadores nos procuram. Ah, tá bom. Então a gente pode... Então, essa lista aí já pode ser uma prévia de uma recomendação, Sim, né? com certeza. O que a gente vai pedir para haver uma articulação na Câmara para ficar bem distribuída a coisa de... Porque se a gente processo centraliza coletivo. aqui